Eu acho que sim. A gente não tem esses números com muito controle de todos eles, né? Mas como é possível medir, eu acho que alcançar a audiência é boa. Eu sei de podcasts que tem mais audiência que muito programa de rádio no Brasil, né? Eu posso falar por mim, por exemplo, eu coloco um episódio novo no ar, eu sei que esse episódio tem imediatamente 15 mil downloads e no final do mês nós vamos para um número absurdo. Somando os episódios que eu tenho hoje no meu arquivo, eu tenho coisa de 110 mil downloads mês. Se você considerar que cada download tem 22 megas, quer dizer, a gente começa a ter uma ideia do volume de conteúdo ou tráfego que o podcast está trazendo para a internet brasileira. Bom, procura outro trabalho, porque eles vão morrer, né? A internet é impressionante, tem que entrar, tem que estar. E o grande segredo é como é que você vai traduzir. Quer dizer, não é só uma questão de pegar o programa que foi ao ar, cortar em pedacinho e colocar na internet, né? A internet é uma segunda linguagem, é um outro tipo de ação, mas ela é imprescindível, ela vai voltar, ela vai fazer parte dessa plataforma, como a gente discutiu ali. Rádio com internet tem tudo a ver, desde que você consiga fazer a migração dos dois e trabalhar com os dois em conjunto, um puxando a audiência para o outro, né? Num você vai desenvolver um tipo de linguagem, no outro uma linguagem um pouco diferente, mas a geração de conteúdo é única. Então, a partir dessa capacidade que você tem de entender como é que eu gero um conteúdo e trabalho esse conteúdo para dois tipos diferentes de veículo, é que você vai ter mais sucesso. Então, quem não tem internet ainda, já morreu. O público do podcast é totalmente segmentado, né? Porque você pode ter podcast de qualquer coisa, e até é engraçado, quando você pega a lista de podcasts, você vê sobre qualquer cinema, qualquer tema, você tem podcast de cinema, de culinária, então nesse momento, até pela escolha do assunto, ele já segmenta, né? Outro, pega um podcast como o meu, o caso do Café Brasil, eu tenho um podcast muito crítico sobre cultura brasileira, sobre a cidadania, sobre o jeito de ser do brasileiro, que tem um nível mais velho de comentários, digamos assim. Se a média de ouvinte de podcast no Brasil é 24 anos de idade, no meu programa é 35 anos. Então isso já dá uma segmentação. E quando você começa a entender, bom, o sujeito para baixar um podcast de 22 mega não pode ter uma linha de escada, ele tem que ter banda larga. Ele, para pegar um podcast com conteúdo como o meu, ele tem que ter uma formação, então ele tem alto nível de formação, ele tem um perfil que vai segmentando conforme você tem o tipo de podcast, né? Então é uma audiência extremamente qualificada. E é difícil as mídias entenderem isso. Quer dizer, ele não é um tiro de canhão que mata todo mundo, é um tiro preciso que vai para um número preciso de pessoas. Então, quando eu digo que eu tenho 15 mil ouvintes, né, que estão ouvindo aquele programa naquele momento, é uma audiência extremamente qualificada.